Olá, que a paz do Cristo esteja com todos nós nesses instantes, nesses momentos tão agradáveis em que nos unimos em pensamento e energia, em vibrações carinhosas para estudarmos o Evangelho. A nossa lição de hoje vem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. A nossa lição é a de número 87. Mas antes de lermos a nossa página, vamos contextualizar um pouquinho essa fala que é do próprio Jesus. Estava Jesus e os seus discípulos se retirando de Jerusalém, e das montanhas eles olhavam para a cidade que tinha ficado para trás. Os discípulos então apontaram para Jesus a beleza do templo de Jerusalém e dos seus prédios que eles podiam ver daquela distância. Foi aí que o nosso querido mestre disse a eles que não restaria pedra sobre pedra de toda aquela construção, de todo aquele templo, de todos aqueles prédios à sua volta. Os seus discípulos, então, lhe perguntaram quais eram os sinais de que era chegado este tempo de dificuldades, como ele ocorreria. Jesus, então, lhes responde amorosamente que só a Deus cabia saber quando era chegado o momento. Portanto, ele não os podia revelar, mas que era preciso que a todo momento estivéssemos preparados para a chegada desses momentos cruciais, desses momentos definidores dos rumos individuais e da humanidade. Lição 87. Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, no registro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia.
Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Vigiar é certamente uma tarefa para uma sentinela. E um posto de sentinela, uma torre onde se vigia, onde se olha, ela tem que ser iluminada para que a sentinela possa enxergar, ver aquilo que está diante dos seus olhos. Muitas vezes nós tentamos aplicar o orar e vigiar que a gente tanto escuta nas nossas casas espíritas, nas nossas muitas palestras, mas sem entendermos a importância do início da frase, da admoestação de Jesus. É preciso olhar. Como olhamos? Como vemos? Olhar e visão são duas características da maior importância, porque tudo passa pelos nossos olhos. E os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Então, ver, olhar, é simplesmente penetrar com entendimento em todas as situações. Será que temos feito isto? Será que nós estamos vendo ao outro e a nós mesmos com um olhar iluminado pelo entendimento? Essa resposta nos diz quem somos, porque muitas vezes nós olhamos com rigidez e censura os atos dos outros e com demasiada leniência, com demasiada condescendência para os nossos próprios desmandos. O nosso olhar tem sido fonte de luz interna, focalizando aquilo que realmente precisamos ver, ou estamos olhando de olhos fechados? Já diz o ditado popular que o pior cego é o que não quer ver. Olhar quer dizer examinar, refletir, ponderar sobre as nossas próprias atitudes, sobre os nossos desafios do dia a dia. Muitas vezes nós falamos longamente, discutimos a nossa reforma íntima, mas poucos sabem por onde começá-la. Nós só podemos começar a realizar a nossa verdadeira reforma íntima quando aprendermos a olhar para dentro de nós mesmos e descobrirmos o que precisa ser reformado. A nossa intenção tem que ser a de examinar as nossas próprias faltas, de refletir sobre as nossas dificuldades morais e emocionais, o que exige grande coragem e também sabedoria. Se não examinarmos as nossas faltas, como podemos nos vigiar? Como podemos ser sentinelas de nós mesmos para não cairmos nas mesmas dificuldades, para não cometermos os mesmos erros? Novamente, se não observarmos as circunstâncias que nos levam à queda, não podemos fiscalizar os nossos atos, nem conduzir as nossas vidas, as nossas atitudes na direção que queremos, pois não enxergamos o que precisa ser corrigido. Somente de olhos bem abertos e com o olhar iluminado pelo Evangelho de Jesus, nós podemos finalmente compreender a máxima do olhai e vigiai. Mateus registra no seu Evangelho
que no capítulo 6, versículo 22, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É o evangelista nos lembrando que o nosso olhar tem que estar iluminado para que tudo à nossa volta se transforme em luz. Se tivermos a caridade no olhar, teremos caridade nos nossos atos. Se tivermos o amor no olhar, teremos amor em todos os nossos atos. Então, os nossos olhos, a nossa maneira de compreender e entender o mundo à nossa volta, é que determina a iluminação no nosso entorno. Se vamos gerar luz ou se seremos escuridão na nossa caminhada. A todo momento, no nosso dia a dia, a cada hora, a cada minuto, somos convidados a olhar, a refletir, a ponderar, para sermos sentinelas vigilantes, não dos atos alheios, mas dos nossos próprios atos, palavras e pensamentos. Emmanuel nos diz que só assim poderemos cumprir proveitosamente o vigiar e o orar. Duas coisas muito necessárias, mas nenhuma delas pode nos iluminar tanto se não aprendermos a primeira parte do versículo. Olhai. Só assim poderemos vigiar e orar. Que a paz de Jesus permaneça conosco em todos os instantes dos nossos dias, das nossas semanas, dos nossos meses, para que possamos estar em equilíbrio, em paz, em tranquilidade e nos sentindo assim, cercados da luz do Evangelho. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que estão mais necessitados do que nós, vibrando por todas as dores, por todos os sofredores, por todos os desesperados e desamparados. Que o doce e meigo olhar do nosso Mestre amado possa alcançar cada dor desta nossa humanidade sofrida e ampará-la, remediá-la e curá-la, se assim for da vontade de Deus. Que a paz permaneça em nós, que o amor seja o nosso guia e que possamos iluminar os nossos olhos todos os dias na luz que só o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus pode trazer a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.